Voltamos com o programa Segurança Jurídica Brasil, hoje recebendo o desembargador federal, professor doutor Gregory Moura, para falar sobre criminologia, um assunto bem interessante, já falamos aqui de alguns temas e vamos continuar falando, né? E quero falar também daqui a um pouquinho sobre os atos do dia 8 de janeiro, né, os atos golpistas e também os reflexos dele, né, no mundo da criminologia. Mas agora nós estávamos falando sobre o racismo, né, e a criminologia, e eu vou deixar aqui com o professor Grego para concluir o raciocínio. Então nós temos o estudo da criminologia, ele vai passar por isso. E a gente defende, eu até defendi isso no artigo, o estudo de uma criminologia negra, né? Ou seja, essa branquidade acadêmica ser um pouco afastada para a gente olhar para essas pessoas. Porque elas realmente são os grandes clientes do sistema penal e são as pessoas que são as maiores vítimas desse sistema. Então é preciso que a gente comece a olhar para essa população de uma maneira diferente e também mudar a questão cultural em relação a isso. Muito bem. E vamos falar agora então sobre os atos do dia, os lamentáveis atos do dia 8. Eu li um artigo do professor Gregory muito interessante sobre eleições e criminologia, né? E complementar essa questão das eleições com um reflexo disso, que foi a não aceitação do resultado das urnas e os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Como é que a criminologia vê isso, né? Ou pelo menos os estudiosos da criminologia enxergam esse fenômeno? Na realidade, o efeito manada que foi gerado a partir da desinformação, né, e aí envolve um crime cibernético que a gente trabalha hoje, ela gera esse tipo de comportamento. As pessoas elas perderam o sentido crítico e existe a questão da despersonalização em grupo. Né? Muitas vezes aquelas pessoas que estão ali, elas não defendem uma ideologia, elas estão num efeito manada de acompanhamento de um compartilhamento de uma informação. Eu brinco que é o compartilhamento que gera segurança, né? Se eu vejo que tem uma coisa lá na internet que tem 5.000 compartilhamentos, eu já passo a tomar aquilo como verdade. Então, muitas vezes, o efeito contra-majoritário que as instituições exercem são criticados como se fosse uma questão antidemocrática, né? Então, o efeito que foi gerado a partir disso, e a criminologia explica muito isso, tem teorias, por exemplo, a teoria da imitação, né? E o crime, para muitos teóricos, é aprendido, né? Você aprende o crime, ou adere àquela vontade criminosa do outro, muitas vezes você não atende originalmente. Então, os fatos... Isso ocorre muito também em fenômenos futebolísticos, né? Claro. De agressões, de brigas de torcida, uns entram e os outros criam coragem, ficam corajosos, né, na prática dos atos. Sim, eu fiquei muito estarrecido com os atos do dia 8, não só pela simbologia que ele tem de ataque ao nosso sistema democrático, que eu não me recordo de ter visto igual, mas também pelo fato de ver pessoas de idade, pessoas idosas, senhoras, né, dando vassourada em policial, batendo em policial, quebrando coisas, atos de vandalismo. Então, esses crimes multitudinários, que a gente chama, né, praticados por multidões, geram esse efeito. Então, tem várias teorias criminológicas, que a gente não vai trabalhar aqui porque são muito técnicas, que explicam esse efeito de que a gente tem a sensação seguinte, né, tem que começar, eu brinco que a gente tem que começar a investir no Brasil em saúde mental, porque parece que a tecnologia fez as pessoas perderem o discernimento e o raciocínio crítico pelo fato de que todo mundo virou jornalista e todo mundo virou especialista. E ali você perdeu o filtro, né? As pessoas confundiram o filtro da vida real com o filtro da vida virtual. E isso gera uma falta de capacidade crítica e um empurrar, né, para o crime. A gente tem várias pessoas que fazem isso, inclusive hoje tem discutido isso nos Estados Unidos, né? A gente tem hoje discussões como o caso Gonzalez e outros de responsabilizar essas redes sociais por atos terroristas, por ficar me indicando vídeos. Porque se eu vou lá no YouTube hoje pesquiso lá terrorismo, passa 5 minutos, começa a aparecer um monte de vídeo incentivando, entre aspas, o terrorismo. Tem uns que ensinam até a fabricar artefatos, então, né? Então eu começo a ter o efeito disso no direito. Porque esses algoritmos, qual que é a responsabilidade dessas empresas que criam esses algoritmos e muitas vezes empurram as pessoas para o crime, né? Isso é uma forma de co-culpabilidade.
Então a gente tem que estudar todos esses casos. Mas a criminologia ela vai ter várias teorias que vão permear essa discussão em relação a esses atos antidemocráticos. Interessante, mais uma vez. Agora, o comportamento humano é muito marcado pelo momento em que a gente, evidentemente, vive, né? O momento cultural. A gente sempre vive no mundo momentos de doenças, de propagação de doenças, guerras, infelizmente. Depois vem períodos de iluminismo, de criação farta de cultura. O mundo vive uma montanha-russa, muitas vezes, de desenvolvimento cultural, de desenvolvimento humanístico e, de outro lado, atrocidades, né, que você custa imaginar que possa acontecer. E o Brasil também vive uma gangorra, né, de boas e más ações sociais. E na área penal não é diferente, né? A cultura nos mostra que, por exemplo, até uns anos atrás existia na área penal a difusão de uma teoria que era a legítima defesa da honra em crimes que vitimavam mulheres, né? Como é que a criminologia vê isso, o professor Gregory, em especial nos dias de hoje, né? Quer dizer, a gente hoje tem um crime de feminicídio e um aumento, infelizmente, um aumento dos casos de crimes contra mulheres, principalmente no momento pandêmico. E como é que vocês veem essas teorias, né? Teve um caso até muito comentado à época, que foi do Dock Street, da Ângela Diniz, Sim. Que marcou, né, uma defesa voltada em cima dessa teoria, né, que é da legítima defesa da honra. Como é que a criminologia estuda isso? Na realidade, isso é a distorção da legislação a partir de argumentos machistas. Essas teses que surgiram. Mas isso é um reflexo de como a legislação foi feita à época também. Se você pegar o Código Penal de 40, como que era a sociedade na época? A sociedade era uma sociedade familiar, patriarcal, né, rural, eminentemente rural, e isso é um reflexo, né? Eu brinco que E o tribunal do júri é feito por pessoas, né? Que são extraídas da sociedade como um todo, que representam a cultura da sociedade. Exatamente. Né? E aí, a partir da mudança que você tem legislativa em relação a essa questão da análise cultural, do ambiente em que a legislação é gerada, você começa a entender esse tipo de situação. Só para exemplificar, eu tenho muito mais crimes de proteção do patrimônio no Código Penal do que a vida. Ora, o patrimônio é mais importante que a vida? E aí eu tinha crimes que foram mudados, né? Crimes contra os costumes, né? Que chamava. Eu tinha crime de rapto, mas a mulher era tratada como se ela fosse uma subcidadã. Até a década de 60, 70, e isso foi corrigido só em 2015 na legislação. Então a gente tem isso culturalmente arraigado. E a criminologia vai explicar isso, que a gente chama de criminologia cultural. A gente quer usar a lei para defender a nossa visão cultural, e muitas vezes essa visão cultural ela é uma visão distorcida dos elementos democráticos. E muitas vezes quem domina a classe, entre aspas, dominante, aí eu falo legislativo, econômico, o que seja, ela defende esse tipo de situação. Isso acontece muito nos Estados Unidos quando você vê essa alternância de poder entre os republicanos e os democratas, né? Porque o republicano ele tem uma visão bem mais conservadora, então isso vai ter reflexo na legislação, na jurisprudência, em tudo, porque ali eu vou ser contra o aborto, eu vou ser contra aquilo, eu vou ser mais conservador, e se for um democrata eu já vou ter uma visão um pouco mais diferente, mais social. Então, essa distinção e esse período cíclico que você mencionou entre a questão cultural e as alterações que isso gera pode modificar a legislação e pode modificar, inclusive, as decisões judiciais. Muito bem. Você acha que a sociedade tem piorado ou melhorado nos últimos tempos, com todas essas mudanças de tecnologia, de facilitação da vida por um lado, mas de endurecimento de outro lado? Porque eu costumo dizer que a sociedade está tendo mais informação, mas está ficando mais emburrecida, né? Ela se prepara para ter mais conhecimento, mas menos cultura. E eu acho que a cultura é muito valiosa, porque te aprende a fazer o seu filtro
E você citou aí muito bem que o que está faltando na sociedade hoje é filtro. Ela absorve informações e fica do lado daquele, né? Ele não cria o seu próprio conhecimento. Isso me assusta muito, Luiz. Eu concordo com você. O que aconteceu hoje? Você tem conhecimentos resumidos e não tem capacidade crítica. Você tem muita informação, mas uma informação muitas vezes de baixa qualidade e resumida. E que passa a ser seletiva pelos algoritmos, né? E que passa a ser seletiva pelos algoritmos. A tecnologia é fantástica, mas é um instrumento que você tem que saber usar. E quando você entra numa sala de direito e pergunta para o aluno, você vai ter vários que nunca conseguiu ler um livro inteiro. Isso me assusta. Você, como professor, também, eu acredito que te assusta. Uhum. Então, se ele não tem a visão do todo, ele não tem uma visão crítica. Eu diria que nem jornal inteiro não leem hoje, Não né? leio. A gente lia o jornal da parte política até o esporte. Hoje a pessoa seletivamente escolhe a sua notícia, né? Então, a capacidade crítica e de contestar a informação, toda informação, eu falo isso para o telespectador, se eu fosse você, toda informação que eu recebesse, eu ia checar a fonte, eu ia checar se ela é real, eu ia ver se aquilo tem lastro, né? Se aquilo tem algum tom de verdade. E as pessoas perderam essa capacidade. Né? A informação líquida, o Bauman dizia muito bem isso, né? Nós estamos numa modernidade líquida, que é o esfacelamento das relações sociais e da velocidade da informação sem qualquer tipo de cultura e de espírito crítico para analisar se aquilo é verdadeiro ou não. O tempo passou tão rápido, né? Um tema tão delicioso, tanta coisa para falar, mas eu não posso perder a oportunidade de perguntar como é que está o seu trabalho hoje no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, um tribunal recém-inaugurado em Minas Gerais, muitos anos esperado pelos mineiros. Eu queria que você falasse rapidamente para a gente em que consiste lá o trabalho do TRF da 6ª Região, especialmente da sua turma lá, né, que você está... Luiz, é bom até a gente fazer um reconhecimento aqui público da sua ajuda, né, como presidente da OAB e em outros cargos que você ocupou para trazer esse tribunal tão importante para Minas Gerais, para desafogar a nossa justiça e prestar um atendimento ao público, né, que vá à justiça de maneira mais rápida. A gente sabia que isso era um problema sério do TRF1 pelos grandes números de estados que atende, etc. Mas o trabalho lá tem sido árduo, né? A gente recebeu 175 mil processos vindos de Brasília, e aí, mais uma vez, comprova a necessidade do tribunal. Estamos divididos lá entre 18 desembargadores, né? E a minha turma, especificamente, a gente julga previdenciário, penal, concurso público, servidor público e improbidade. Hoje a gente tem uma média lá de 11 mil a 12 mil processos por desembargador. É um desafio grande, mas nós estamos trabalhando arduamente para tentar suprir esses problemas de prestação jurisdicional de maneira mais rápida possível para a população, porque isso é um anseio da sociedade mineira de muito tempo. Temos certeza da competência de Vossa Excelência e à frente, né, desse importante trabalho em prol da justiça brasileira. Eu agradeço imensamente, né, a participação aqui como entrevistado do desembargador federal Gregory Moura, né? Agradeço ao telespectador que nos assistiu até esse momento, e depois participe do nosso programa com dicas, né, perguntas, soluções para próximos temas do programa Segurança Jurídica Brasil. Canal 9, canal 527 HD, canal Viver Brasil. Obrigado, Gregory. Obrigado a todos vocês.